Fala galerinha, beleza? Pessoal, temos aqui um iPhone 11 Pro Max. Esse aparelho aqui já veio de outro local mexido, tá? Daí o que acontece, ó? Aqui, ó, o pessoal lá tirou essa memória, né? Retiraram aqui a memória ó, e acabou saindo vários pads da memória aqui, ó. Não sei qual que era a falha do aparelho antes, tá? O aparelho chegou montado e com a memória instalada, tá? Aí quando eu retirei aqui a memória para ver o que tinha acontecido, né? Então eu resolvi fazer o vídeo para vocês. Mas só retirei aqui a memória. Os pads aqui foi o pessoal que danificou lá, a hora que tirou. Porém, essa memória aqui, ela não está lendo no computador, na box, tá? Não consigo fazer a leitura dela. Não sei qual que era a falha do aparelho a princípio, né? Então, fica meio complicado. Mas aqui é o seguinte, a gente coloca aqui, por exemplo, o aparelho na... Vamos conectar aqui a nossa box. Essa aqui é a memória do cliente. Vou deixar ela aqui. Vamos conectar aqui a nossa box no computador. Pronto, aqui ó, a gente clica aqui em End Repair. Seleciona aqui a porta da box, né? P13, vamos clicar em conectar. Pronto. Agora aqui eu vou fechar aqui, ó, a tampinha aqui para fazer a leitura da memória, ó. Tá fazendo a leitura, carregando aqui o boot, né? E aqui ele dá erro, tá vendo, ó? Deu erro aqui, ó. Então não vai conseguir fazer a leitura da memória, tá, pessoal? Pode ser por causa desses pads que estão arrancados, mas esses pads que estão arrancados são tudo todos eles pertencem à linha do Terra, tá? O único aqui que pertence à linha positiva foi reconstruído. Foi reconstruído, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, no caso aqui, a gente teria que soldar, reconstruir todos os outros pads aqui. Todos não, tá? Pelo menos esses de dentro aqui, ó. Só que outra coisa que a gente pode fazer também, antes de sair reconstruindo o pad, por exemplo, ó, vou tocar num pad aqui que é terra. Esse da lateral, todinho são terra, esses da laterais. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou tocar num pad de terra aqui. Aí, ó, a gente toca, por exemplo, nos pads que foram arrancados. Aqui não vou conseguir, porque não sobrou nenhuma casquinha. Ah, tá. Em continuidade, o multímetro, tá? Coloca o multímetro aí na escala de continuidade. Ó, tem continuidade, tem. Todos eles têm, ó. Tá vendo? Ó, continuidade, continuidade. Então, mesmo que eles estão faltando aqui, não era para ele estar... Era para a gente conseguir fazer a leitura, tá? Na box. Porque a box, ela tem vários pads, ó. Vários pinos, né? Por exemplo, esses da laterais, ó. Eles têm conexão com aqueles que a gente testou ali. Então, mesmo se tiver faltando um, os outros vão fazer a conexão, tá? Independente de qual seja, né? Beleza. Mas isso aqui no caso, a memória não está lendo, tá, pessoal? Essa memória não lê. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar agora se essa placa, se ela faz a leitura, né, no computador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desconectar aqui a box por enquanto. Não, deixa a box aqui. Cadê? Ó, eu tenho aqui a placa, né? Eu tenho aqui uma carcaça completa do 11 Pro Max, né, do 11 Pro, que as conexões são a mesma do 11 Pro Max, tá? Então, eu vou conectar aqui. Vou fechar. Vou ligar a placa e vamos alimentar a placa, né? No caso, eu sei que a placa não está em curto, tá, pessoal? Porque eu já alimentei ela antes, tá? Então, vocês estão vendo aí, tá alimentada, ela não tem curto. Na hora que eu conecto aqui o cabo, o consumo já sobe aí, ó, em 116 miliamperes aproximadamente. Ó, e o aparelho acabou de reconhecer no computador, tá vendo? Aqui, ó, acabou de reconhecer no computador em DFU, tá? O único problema aqui é que esse aparelho está com um consumo um pouco elevado, né? Ele deveria estar com 50, 60 miliamperes ali de consumo, já que o aparelho não está conectado nem um periférico, nem tela, e está até mesmo sem a memória. Então o consumo está um pouco elevado, já está um pouco fora do normal esse pulse boot aqui. Então já podemos ter uma outra falha aqui, além desse problema da memória, tá? Então no caso, o que a gente vai ter que fazer? Essa aqui é a memória detonada do cliente. Vamos deixar ela de lado. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma outra memória do iPhone 8 ao 11 Pro Max. É uma memória limpa. No caso, essa aqui do cliente é 256 GB. Essa que eu vou colocar é de 128, que o cliente quer gastar menos, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa box. Vamos conectar aqui a memória, né? Pronto. Vamos abrir lá o programa da JC. Aí ele está fazendo a leitura, ó. Pronto, ele já leu a memória. Já fez aqui a leitura da memória. Aqui está dizendo que é um iPhone 11 Pro Max, tá vendo? Ó?
Mas vamos supor que aqui fosse uma memória do iPhone 8, por exemplo. O que vocês iam fazer? Vocês iam aqui, ó, selecionava, né, no caso, se fosse a memória do 8, ia aparecer, ia estar escrito 8 aqui, tá? No caso aqui, como é 11 Pro Max, então a gente precisa de um boot do 11 Pro Max. Então vocês colocariam no 11 Pro Max, e aí você clica aqui em Formate. Seleciona aqui e clica OK. Confirmar, né? Ele vai começar a formatar essa memória, que era do iPhone 8, por exemplo, e vai colocar o boot do iPhone 11 Pro Max, tá? Ele vai formatar as partições de acordo com o iPhone 11 Pro Max. Vou aguardar. Pronto, aqui ele já terminou. Se eu clicar aqui em Carry Info, ele já está formatado para o iPhone 11 Pro Max. Ó. Ele já me mostra que é iPhone 11 Pro Max. Na verdade, já estava mostrando que essa aqui já era uma memória do 11 Pro Max, mas eu estou falando se fosse uma memória do iPhone 8. Então, beleza, vocês estão vendo que aqui não tem nenhum dados aqui da memória, né? Não tem nada, não tem esses config, não tem nada. Então, a gente selecionaria aqui o iPhone 11 Pro Max, clica aqui em Wireless Config. Aqui, geralmente, essa é a primeira opção aqui, tá? Geralmente, né? Se não der certo na de vocês aí, se der algum problema a questão de Wi-Fi, vocês têm que fazer na de baixo. Creio que nesse caso aqui seja de cima, tá? Vou clicar aqui, já está terminando, pronto, terminou. Vamos clicar aqui em Carry Info, ele já lê aqui as informações, tá vendo? Genéricas. Pode ver que aqui o serial number tá tudo doido, ó. Beleza, vamos clicar aqui em gravar. Já vamos desbloquear aqui o Wi-Fi, PCIe Unlock Wi-Fi. Vamos gravar, Carry Info, pronto. E aqui, ó, no caso já está desbloqueado, tá vendo? Já está gravado as informações. E aqui está ok. Agora é só a gente retirar essa memória daqui, fazer o rebalho dela. No caso, essa aqui já está pronto o rebalho. Faz o rebalho e a gente vai soldar na placa agora, tá? Pronto. Aqui, pessoal, antes da gente soldar na placa, na verdade, a gente tem que confirmar para ver se os pads dessa memória não tem pad, no caso da placa, né? Não tem pad avariado, né? Pad rompido, linha rompida, tá? Então, no caso, a gente coloca aqui JC. Vamos abrir aqui a memória. Vou deixar assim. E aqui a gente vai fazer os testes, ó. Vou ser meio rápido aqui, não vou ficar muito agarrado aqui. A gente vai... Esses de fora são todos terra, então não precisa nem testar ele. Vamos testar o segundo aqui, ó. Primeiro, segundo é terra. É a escala de diodo, tá? Pronto, o segundo é terra. No caso, o terceiro, que está marcado é 600 e pouco. Aqui é NC. Aqui 300 e pouco. 600 e pouco. E aqui tá dando L. E esse aqui também é OL, tá vendo? Esses dois pads aqui tá dando L. Por que eles estão dando L? Esses daqui, ó. Aqui tá dizendo para mim que é OL. Eu testei ali, tá OL. Aí você fala, tá ok, tá funcionando, tá boa a linha. Mas não. Às vezes essa linha, por exemplo, às vezes não, essas linhas são de comunicação, tá vendo aqui embaixo, ó? PCIe, tá vendo? Transmissão e recepção. Essas linhas, elas passam por capacitor de acoplo. Ela sai daqui da memória, ou vice-versa, né? Sai do processador, tanto faz. Mas no meio do caminho, ela passa por um capacitor em série, ó. Saiu lá da memória, chegou aqui desse lado do capacitor, passou pelo capacitor e entrou aqui no pad. Se a gente tiver um problema aí de 4013, um problema aí que a memória não consegue, o aparelho não consegue restaurar, essas linhas aqui a gente tem que analisar. Por exemplo, sem a memória, se eu testa lá nos pads lá, ó, nesse pad aqui, ele vai dar OL, porque a linha está chegando nesse capacitor, e aí antes dela passar para o outro lado, quer dizer, para ela passar do outro lado, ela tem que passar por um capacitor, e o capacitor ele é aberto, ele não é fechado. Quando o capacitor fecha de um lado para o outro, ele fechou curto. Então esses capacitores são abertos. Então para você saber se a linha está boa, você tem que separar as placas no caso, testar esse pad aqui, ó, em escala de diodo, né? Ponteira vermelha aqui, ponteira preta aqui e a vermelha no terra. Você testa na escala de diodo e vê se esse pad aqui desse lado desse capacitor, em cima do capacitor, se tem valor. Se tiver valor é porque dessa linha aqui no processador está conectada. Do mesmo lado, na memória. Eu tenho que testar aqui, ó, escala de diodo com terra. Tem que dar valor se a memória estiver conectada, tá? No caso, se vocês for fazer essa medição, é bom você já estar com a memória soldada. Você testa desse lado, se tiver valor, você sabe que a linha está conectada lá na memória. Testou do lado de cá, deu valor, sabe que está conectado embaixo da CPU, tá? E são vários pads, tá? Eu acho que tem uns 4 aí pelo menos, tá bom? Pra gente estar analisando. Então esses pads aí são OL por causa disso aí, tá? E alguns outros também são OL porque eles vão em linhas que são em resistor em série ou em paralelo, por exemplo, aqui, deixa eu ver.
Aqui, ó, aqui também ela passa por um capacitor em série, ó. Tá vendo? Capacitor em série. Vamos ver a outra. Aqui também. Todas essas aqui são de transmissão. Essas aqui vão dar L. Vamos continuar medindo aqui. A hora que a gente achar ali uma outra, a gente verifica, tá? Esse aqui no caso deu valor. Terra, terra. Ah, esse bem daqui, ó. Tá vendo que ele tá dando L? Esse bem aqui, ó. Ele tá dando L por quê, ó? Esse pad aqui, ó. Tá dizendo ali pra mim que ele tem que dar 3001. Mas o que que é 3001? Isso aqui, na verdade, é 3K que tem que dar. Porque essa linha, ela vai numa resistência em paralelo, tá vendo? Ó? Ela vai no capacitor e numa resistência em paralelo. Ó. Se a gente clica aqui na parte aqui do esquema da placa, tá vendo? Ó? É uma resistência de 3.01K, entendeu? Então, se eu for medir aquela resistência ali, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na escala ômica. Qualquer ponteira vai no terra e com a preta e com a outra ponteira a gente testa lá, ó. Ó, 3.1K, entendeu? Deu o valor exato aí no multímetro. Então, quando a linha da OL, assim, vocês têm que ver o que que é a linha, tá bom? Aí, pessoal, não adianta vocês pegar o aparelho dando 4013, 4014, que pode ser falha de memória, e não testar tudo isso daí, tá? Essas linhas abertas, essas linhas OL, abertas não, essas linhas OL, vocês têm que testar tudo, tá? Depois não adianta ficar reclamando que não funciona, que não funciona. Aí você só testou voltagem no aparelho, não sabe se as linhas têm conexão, se não tem, entendeu? Aí não adianta. Tem uma outra bem aqui, ó. Tá escrito 100, tá vendo? Essa bem aqui, ó. 100. Vamos clicar nela para ver o que é que tá dizendo 100. Se a gente clica nela, ó, ela vem ó, num componente que está bem aqui, ó. Que componente que é esse? É uma resistência de 100 ohms, tá vendo? Então a gente tem que colocar na escala ômica, uma ponteira no terra e a outra você testa aqui, ó. Tem que dar em torno de 99 a 100 ohms. Tá vendo aí, pessoal? Voltamos ali na escala de diodo e vamos continuar. Pessoal, o áudio está um pouco ruim porque eu estou gravando com o áudio da câmera da webcam, tá? Meu microfone acabou a bateria e eu não queria deixar de gravar esse vídeo aqui. Como não tenho tempo para esperar ele carregar a bateria, então a gente está fazendo com isso daí. Então, pessoal, aqui só restou a gente confirmar as linhas de transmissão e recepção, que é aquelas uma aqui de cima, ó, que deu tudo OL, tá vendo? Essas aqui de cima. Essas linhas, para a gente testar ela, como eu falei, a gente teria que separar as placas e testar direto em cima dos capacitores. Tá bom? Nesse caso aqui eu não vou fazer isso, por enquanto. Se continuar dando algum erro aqui, aí sim a gente vai procurar fazer esse teste, tá? Vamos soldar aqui as placas, a memória. Aqui não coloca muito fluxo, porque senão a memória fica nadando em cima, tá? Não pode esquecer o lado da memória. Se você não souber, é só olhar no esquema ali que tem uma flechinha marcando lá, que eu já mostrei. A memória é virada para cá, ó. Eu vou jogar o ar mais localizado em cima da memória, assim, ó. Tô com 320. Ó, girando só em cima da memória mesmo, ó. Eu fiz rebale com um stand de 158. Se você estiver o de 138, faz com ele, por enquanto. Porque a gente vai soldar a memória, tentar restaurar o aparelho. Depois que restaurar o aparelho, a gente vai ter que tirar a memória de novo para fazer o procedimento final, tá? Então, como a gente vai ter que tirar de novo, então se você estiver uma solda com a fusão mais baixa, faz com ela. Eu só tenho a de 158. Pronto, a memória está se mexendo em cima, ó. Indo e voltando quer dizer que tá bom. Eu dou esse toquinho assim em cima, assim, porque os pads da memória são grandes. E eles não fecham curto um com o outro facilmente. Eles são bem, bem longe, né, na verdade. Pronto, pessoal, aqui vamos dar uma escovadinha aqui. Para tirar o mais grosso. Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, essa carcaça que eu tenho aqui é do iPhone 11 Pro, tá? Todas as conexões aqui são compatíveis com o iPhone 11 Pro Max.
Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou, na real, vou conectar só o flex de carga, o botão de power. Pronto, só vou conectar o botão de power e o flex de carga, tá? Os outros aí não vou conectar porque pode só acrescentar erro aí e deixar a gente mais confuso, tá? Deixa eu conectar aqui para ver se ele reconhece no computador. É normal ele dar esse consumo aí quando a gente liga o aparelho, tá? Aqui, ó. Vou alimentar. Ó, 20, vai até 50, às vezes ele já zera, tá? É normal. Vou conectar aqui. Ele já reconheceu direto no computador. Beleza? Ele vai reconhecer ainda FU, porque a gente fez a troca da memória, tá? Aqui no caso, é que não eu estava falando. A carcaça aqui em si, ela é completa. Ela serve no iPhone 11 e 11 Pro. Mas a tela não, tá? A tela, você tem que colocar do 11 Pro Max, você tem que colocar do 11 Pro Max. Porque senão não vai funcionar, tá? Vai ficar tudo cheio de listra aí, tudo bugada a tela, é perigoso até danificar. Então, vou colocar aqui a tela do 11 Pro Max. E vamos conectar no aparelho no computador e vamos ver se restaura, se não restaura. A gente vai clicar aqui em Quick Mode Flash. Aqui a gente deixa Easy Flash, tá? Easy Flash aqui em cima. Vamos clicar em Flash e Flash. Aqui vocês clicam do lado direito em Switch View para a gente ver as informações aqui, ó. Pronto, pessoal, aqui já restaurou, né? A princípio a gente não tem falha aqui por processador. Vou esperar o aparelho reiniciar aqui. Tá reiniciando e vamos ver se ele inicia totalmente, né? Pra gente dar prosseguimento aí no reparo, tá? Na minha fonte, às vezes, esses aparelhos não iniciam, eles ficam reiniciando, tá? Vai para ligar, eles apagam e inicia de novo. Se for o caso, a gente tem que colocar na bateria. Pronto, pessoal, aqui eu vou continuar amanhã para a gente fazer aqui o restante, tá? O aparelho não vai ativar do jeito que tá aqui, eu vou deixar. E amanhã a gente continua aqui, que já tá tarde aqui, vou jantar e descansar, beleza? Então amanhã a gente continua aqui da onde a gente tá parando aqui pra gente terminar. O aparelho não tá pronto ainda, não vai ativar, então a gente tem que continuar o procedimento aqui para conseguir resgatar as informações aí, beleza? Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, o aparelho já ligou, né? Como vocês viram ontem, o aparelho tinha ligado, beleza? Conectei aqui. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o pulso de boot aqui, ó. Como eu já tinha falado antes, né? Ó, vou dar um clique só no botão de power e o pulso de boot ele tá alterado, tá? Aqui, ó. Eu tenho que colocar do lado de lá esse negócio, porque eu fico sempre mostrando do lado de lá. Pronto. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que eu tô mostrando para cá. O pulso de boot ali, ó. Vou dar um clique no botão de power, na parte azul, vocês vão ver o consumo que vai dar. Ele deveria ir em 60, uns 70 mais ou menos. Depois ele ia até uns 130 e aí ele subiu um pouco mais, tá? Eu dou um clique só no botão de power aqui, ó. Ó, foi em 140, 150, 180 agora, tá vendo? Aqui no caso ele já vai ligar o aparelho. Então, vocês viram que um clique só no botão de power já foi a 150 mAh, né? 140, 150 mAh. Isso não tá normal, tá? Além dessa falha que a gente estava enfrentando aqui, o aparelho tem uma outra falha. Porém, vamos verificar isso aqui primeiro. Então, vocês lembram que a gente trocou a memória, né? A gente colocou lá, a gente escreveu um dado aleatório da JC, né? Um serial number, MAC, Bluetooth Wi-Fi aleatório que a gente pegou do próprio programa, né? Aqui ele tem tudo, ó, como vocês estão vendo, ó o serial number aí que tá, ó, JCXX, tá vendo? Tudo zoado, tá vendo? Ele tem e-mail, normalmente. Esse e-mail que está aparecendo aqui é o e-mail verdadeiro do aparelho. Ó. Agora, esse serial number que está aparecendo aqui já é um serial number genérico, aleatório, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o aparelho não ativa. A gente pode até tentar aqui vir aqui, ó. Acho que nem o Wi-Fi não vai funcionar. Acho não, tenho certeza. O Wi-Fi também não vai funcionar. Depois...
Ó, tá vendo que a rede Wi-Fi não aparece aqui, ó? Ah, apareceu. Apareceu, mas ele não vai ativar, tá? Minha senha de internet é quase um livro. Ó, ele vai dar erro bem aqui na ativação, ó. Porque os dados que estão no aparelho não é os dados originais do aparelho, tá vendo? Então por isso que o aparelho nunca vai ativar. Então o que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? A gente vai ter que tentar recuperar os dados verdadeiros desse aparelho, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês o procedimento que a gente tem que fazer para a gente ver se vai recuperar, se vai conseguir recuperar ou não, tá? Depois que a gente recuperar esses dados aqui, a gente provavelmente vai ter que separar essas placas para a gente ver esse consumo que tem nesse aparelho, né? Se pulso de boot alterado aí de 150 mA, a gente vai ter que estar analisando ele. Agora, aqui o próximo passo é a gente retirar essa memória, por isso que eu falei para vocês fazer um rebale com uma solda, um ponto de fusão baixo, né? Para a gente não ter que jogar tanto calor na placa. Nesse caso aqui eu vou jogar 390 graus com 80 de ar. Esse aqui é o bico mais grosso da estação, que vem original nela, né? Da Quick 861. Tô com 390 graus. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar suspenso, né? Vou pegar aqui a memória, ó. Vou ficar meio que suspendendo a placa, assim, meio de lado, tá? Um lado da pinça vai ficar encostando, forçando a placa para baixo. E só o outro eu vou tentar, vou meio que levantar assim, ó, meio girando, entendeu? Ó, peguei, e escapou. Eu vou jogar mais na memória. Só na memória, na verdade, ó. Sempre girando, mas só em cima da memória, tá? Ó, saiu. Porque se a gente jogar na placa toda, a gente vai acabar dando solda fria na CPU. Vai saber quantas vezes o pessoal tirou essa memória lá, né? E só que a gente tirou uma vez, porque a memória veio soldada, a gente tirou uma vez. Soldamos essa aqui agora e tornamos tirar. E a gente vai ter que soldar mais uma vez. Então, tem que evitar ao máximo a temperatura desnecessária. Na real, não precisava nem ter limpado essa solda aqui. Porque era só a gente colocar a memória depois e soldar em cima dela mesmo. Então, eu já tirei e deixo assim mesmo. Deixa assim mesmo, depois a gente acaba de limpar direitinho. Já que eu limpei a solda lá, vou limpar aqui da memória também. Pronto, pessoal, aqui agora a gente vai colocar na box de novo, né? Não pode esquecer o lado da memória aqui, senão pode até queimar a sua box. Alô, alô. Ver se o som tá funcionando, senão fica aqui falando sozinho, às vezes o som não tá funcionando. Pronto, vamos conectar aqui a box. Vamos clicar aqui em End Repair, né? Aqui, End Repair. Seleciona aqui a... Cadê? Ó, P13. E clica em Connect. Pronto, já conectou. Eu vou fechar aqui agora a gavetinha aqui da box, tá? Pra fazer a leitura. Vamos aguardar fazer a leitura. Pronto, aqui ele já fez a leitura, pessoal. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar aqui ó, em Carry Code Unbind, né? Unbind, não sei se é essa forma de pronunciar. Vamos clicar aqui em Carry Code, tá? E aqui é só aguardar. Às vezes pode demorar um pouco, pode demorar bastante. Vai depender da quantidade de memória também que tem o aparelho, né? Quanto mais memória, às vezes demora mais. Aqui está dizendo que o processo pode demorar de 5 a 20 minutos. Então a gente só vai aguardar esse processo aí agora, tá? Ó, pessoal, aqui, ó, no caso ele já mandou aqui pra gente as informações aqui, ó. Vamos clicar aqui em Stop, vamos ver se para. Parou, aparentemente, deixa eu ver, parou. Então aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que copiar esses endereços aqui, ó. O SN, que é o Serial Number. Ó. Só dá dois cliques no meio que ele seleciona. Aqui no caso ele já parou, tá vendo? Finalizou. Vamos dar dois cliques aqui.
Ctrl C, o CTRL no seu teclado e o C, ou deixa eu ver se assim ele também copia. Copiar, ele copia também. Ou Ctrl C também ele copia, tá? A gente vai selecionar todos aqui, ó. E, clicar de novo, que daí ele desmarca todos. Aí você vai marcar só os que você vai regravar, entendeu? No caso aqui o serial number, eu vou selecionar todos assim e vou clicar Ctrl V, que ele já cola. Ou você pode clicar assim, ó, colar. Tá vendo? Já colou o serial number, tá? Que mais? A área, eu vou colocar Brasil aqui, eu não sei se... Cadê Brasil? Vou colocar Brasil aqui. E aqui a cor, no caso o aparelho aqui, ele é Gold, né? Então vou colocar aqui Gold. E agora aqui, ó, a gente tem que selecionar aqui também, vou selecionar esses dois, que eu quero que grave essas informações que eu coloquei. E aqui, ó, a gente vai também gravar o Wi-Fi, o Bluetooth Mac e o Internet Mac, tá? Então a gente pode apagar os três se quiser aqui, ó. E aí a gente vai copiar. Você pode ver que ele puxou até o e-mail, tá vendo? O e-mail 1 e o e-mail 2. Vamos copiar o Wi-Fi. Só dá 2 cliques dentro ali. Clique em copiar. Wi-Fi. A hora que a gente cola o Wi-Fi, ele já manda os três aqui embaixo, mas você tem que vir aqui, apagar esse e copiar o dele, tá? Bluetooth Mac, copiar, colar. Aí você paga o Internet Mac também, seleciona ele, ó, copiar e colar. Pronto, tá vendo? Selecionou todos. Agora você clica aqui, ó, em gravar, ó, White Info, White Select Info, né? Gravar as informações selecionadas. Pronto, aí vamos clicar aqui em Carry Info para ele fazer a leitura do disco de novo e ver se os dados que a gente colocou aqui, se eles permanecem aqui, ó. Pronto, ó, os dados que a gente colocou tá aí, ó. Tá vendo? Os dados estão ok. O modelo, aqui o modelo tá falha. Por que o modelo tá falha? Eu acho que eu acabei esquecendo de gravar o modelo, né? Ah, tá. Fiz caca aqui, pessoal. É porque eu não, eu deveria ter gravado, clicado só em gravar, por exemplo, ó. Eu coloquei o serial number, é só clicar aqui, ó, gravar, tá vendo? E eu fiz caca. Em vez de ter colocado ali, eu coloquei em selecionar todos assim, ó. Aí ficou todos sem marcar, tá vendo? Mas aqui é tranquilo. O que vocês vão fazer? Eu vou copiar esses dados aqui e vou colocar numa pastinha, num documento de texto, por exemplo. Vou copiar o serial number. Você pode vir aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos selecionar isso aqui assim, ó. Vou copiar. Aí eu vou clicar aqui em novo, documento. Aí eu vou colar aqui dentro, ó. Pronto, colei. Entendeu? Agora aqui, ó. Cadê JC? Aqui no caso, a gente não ia precisar, talvez não precisaria restaurar o aparelho, mas depois que eu fiz isso aqui, ó, a gente vai precisar restaurar, entendeu? Então aqui eu vou selecionar, vou ver se eu tenho um boot aqui. Restaure Sysconfig, eu vou ver se tem uma do iPhone 11 Pro aqui. Aqui, 11 Pro Max, na área de trabalho. Vou copiar ela, vou selecionar ela e vou abrir, tá vendo? Vou abrir, esperar aqui, ó, acabou. Carry Info, você vai ver que o serial number aqui vai mudar agora, ó. Vai mudar aqui, ó, vai mudar tudo. Pronto, mudou tudo, tá vendo? Agora só tem que pegar o documento de texto aqui, ó. Eu só tenho que pegar o que está aqui no documento de texto, tá vendo? Por exemplo, serial number. Vou copiar o serial number. Aí vou colar ali dentro. Olha lá, colei e já vou gravar, ó. Wallet, gravar. Mesma coisa dos outros. A região do Brasil, a região aqui no caso, né? Brasil, a cor eu vou colocar o Gold, né? Vou gravar. A região eu vou deixar em Brasil mesmo ali. Wi-Fi, ó. Selecione aqui. Cuidado para não copiar espaço em branco. Wi-Fi, eu vou copiar o Bluetooth. Apaga esse, coloca o outro. Já vou gravar os dois antes que eu esqueça. Agora o Internet Mac, que é esse último aqui, ó. Copia ele também e coloca lá dentro. Pronto. Se eu tivesse feito isso, às vezes, antes de clicar aqui em gravar todas as informações, talvez eu não precisaria restaurar o aparelho. Nesse caso aqui, provavelmente eu vou ter que restaurar o aparelho de novo, tá?
clicar aqui em Carry Info. E agora sim, ó, ele já leu os dados, tá vendo? A gente compara se os dados estão ok. O último aqui está ok, é o B2, 2A, tá ok. Certo. Serial number também tá ok. Então aqui, creio que tá tudo ok, pessoal. Vou nem salvar isso aqui. Aqui tá tudo ok, tá? Ó, já gravou. Wi-Fi. O Wi-Fi tá bloqueado. Vamos desbloquear esse Wi-Fi também, não pode esquecer. Aqui, ó. PCIe Unlock Wi-Fi. Pronto, o Wi-Fi tá desbloqueado, ó. Ó, Unlocked. Pronto, agora é só a gente soldá-la de volta. O componente, tá? A memória, né, no caso. Talvez, se eu tivesse gravado certinho da primeira vez agora, não precisaria restaurar. Mas, de toda forma, às vezes, se você for ativar e não tiver restaurado, depois de ter escrito os dados, às vezes pode ser que ele não ia ativar também, mesma coisa. De todo jeito, a gente talvez ia ter que restaurar. No caso aqui, a gente já faz o rebale, já solda a memória e restaura o aparelho, que já vai ficar o serviço completo. Aí, o aparelho deve ativar, tá? Jogar uns 320 com 60 de ar. Vira a memória de lado assim, joga só no fundo mesmo. Ó, por isso que eu falo pra vocês, não pode jogar muito fluxo, ó. Porque senão o fluxo fica nadando em cima, ó. O componente, né, fica nadando em cima do fluxo. Vou jogar 320 com 60 de ar, porque senão acho que tá... Vou jogar muita temperatura aqui em cima. Vou jogar só em cima da memória assim, ó. 320, temperatura com 30 de ar. Eu tô usando aqui stand de 158 graus, tá? Não é muito alta a fusão e também não é muito baixa. Pronto. Aproveitar aqui que a placa está um pouco morna, né? Não está muito quente nem muito fria para a gente limpar aqui o fluxo. Quando vocês forem separar as placas, pessoal, vocês têm que tirar esse adesivo aqui do fundo, tá? Ó, se caso vocês acompanham na separadora, porque senão ela atrapalha, tá? Pronto, pessoal, nesse caso aqui, ó, a gente vai colocar a placa direto na carcaça do próprio cliente, para a gente poder restaurar já com a câmera frontal, a câmera traseira, tudo, os periféricos, para, por exemplo, o Face ID não sei se está funcionando, mas se for original, o Face ID provavelmente vai voltar a funcionar, tá? Vai funcionar no caso. Agora, se a gente restaurar sem a câmera frontal, o Face ID não funciona, tá? Aqui no caso eu estou conectando todos os flex, tá? Se por acaso a gente for restaurar e der algum erro, a gente tem que desconectar os flex, principalmente a auricular. A bateria está fraca. Bom, não quero esperar aqui, eu vou conectar aqui na fonte, em vez de conectar na bateria. Ó, vocês estão vendo que o pulso de boot está alterado? Espera aí. Ó, 130, 140. Tá vendo? Vamos tentar restaurar ele, depois a gente vê esse consumo aí, tá? Aqui no caso eu acho que ele vai iniciar direto. Vamos ver, né? Se ele iniciar direto e ativar. Mas de toda forma eu creio que a gente vai ter que restaurar por causa do Face ID. Ó, aqui vocês podem ver que o serial number já tá o que a gente colocou, ó. Acho que não vai focar. Foca não. Mas pode ver que é um L que tem no final, bem aqui, ó. Tá? Vamos verificar aqui se ele ativa o Wi-Fi, como que vai ser aqui. Talvez ele
ele ativa o aparelho normalmente, né? Depois o Face ID a gente vem depois. No caso aqui ele deu erro, tá vendo? Ele deu erro. Então vamos colocar esse aparelho aqui em modo DFU e vamos restaurar ele, tá? Que a gente faz o seguinte, como o aparelho está conectado no computador, é só a gente vir aqui, ó, por exemplo, o meu tá, eu deixei os atalhos tudo aqui os que eu mais uso, ó, entrar em modo recovery, entrar, e aí ele já coloca o aparelho em modo recovery. Pode ver que já apagou a tela aqui, ó. Ó, pessoal, isso aqui é modo recovery, tá? Quando o aparelho acende a tela e dá essa indicação aqui é modo recovery. Modo DFU é quando a tela fica totalmente apagada e ele reconhece no computador, tá? Então vamos lá, vamos restaurar ele aqui. Go Flash, clicar aqui nessa opção que é de restaurar. Aqui a ROM está selecionada, Flash, Flash. Aqui vocês clicam em Switch View para a gente ver o que está sendo escrito aqui, tá? Se vocês for restaurar usando a fonte, tem que colocar pelo menos 3 amperes aí nessas fontes para poder funcionar direito, tá? Pronto, pessoal, já iniciou. Bora ver agora, né, se ativa. Deixa eu ver o Face ID já. Se vai funcionar. Não, o Face ID não está funcionando. Aqui já pode ser que o próprio componente ali do Face ID esteja danificado, né? Então a gente tem que analisar ali o componente, tá? Geralmente é ali que dá defeito do Dot Projector, né? Eu não quero ativar a Siri agora. Por que que não tá... Será que essa parte aqui da tela não está funcionando? Ó, vai ter que testar, mas essa parte aqui da tela parece que não está funcionando, ó. Ah, agora foi. Deixa eu ver. Não sei o que aconteceu. Se aconteceu, eu não estou sabendo. Não compartilhar, continuar. Beleza. Bom, aqui eu vou conectar. É que a minha fonte, o aparelho está ligado na fonte, né? E na fonte também ele demora as respostas dele, fica meio travando, tá? Eu vou desligar aqui o aparelho. Vamos ligar aqui pela bateria. Deixar carregar aqui a bateria, né? Ver se ele está carregando também essa bateria. Daí a gente consegue testar aqui, ó, sem problema, né? Sem ficar travando, sem nada. Porque Face ID, ó, ele já detectou um problema com o Face ID. Então realmente o Face ID tem uma falha. Face ID, ó. Olha, foi detectado o problema com o Face ID. Tá vendo? Então aqui realmente ele tem uma falha no Face ID, tá? Vamos ver aqui a parte de som. Som tá saindo som em cima e embaixo, os dois. Gravador de voz. Alô, alô, som testando, 1, 2, 3. Alô, alô, som testando, 1, 2, 3. Pronto, o som tá funcionando. Vamos ver aqui as câmeras. A câmera 0.5, a de 1x, 2x. Câmera frontal. Tá ok? O modo retrato não vai funcionar porque se o Face ID não está funcionando, o modo retrato também não funciona, tá? Modo retrato. O modo retrato não está funcionando. Beleza. Essa tela também parece que ela tá dando tchau, ó. Ó, tá vendo? Ou ela não tá bem conectada, né?
Escapou aqui a bateria. Deixa eu ver aqui se essa tela está bem conectada. Bem, vamos ver mais. Deixa eu olhar se vai funcionar. Flex, está começando a aparecer marca de dobra aqui, ó. Isso aqui não é bom para mim. Tá vendo bem aqui, ó? Ó, começando a aparecer marca de dobra. Deixa eu analisar esse flex. Se ele já não tá danificando. Ó, já andaram batendo aqui alguma coisa aqui. Ó, tem um descascado bem aqui, pessoal, ó. Tá vendo ali, ó? Tomara que não tenha afetado, né? Começando a trincar ali, ó. Pode dar defeito nesse display não, porque senão o cliente não vai querer mais nem fazer o serviço. E o serviço já tá pronto, aí lascou. Saindo prejuízo, né? Vou colocar meu slot chip aqui. Ó, a tela não tá legal. Que coisa, cara. Olha essa tela. No caso aqui, pessoal, para mim ter certeza, né, que é a tela, eu vou tirar a minha tela do meu aparelho ali para me testar. Como eu não tenho outra tela aqui do iPhone 11 Pro Max, né? Então eu vou ter que tirar da minha aqui, ó. Tem que ter certeza que o defeito ali, o problema é na tela, né? Vou colocar aqui já o slot chip, né? Pra gente ver se vai subir rede. Aqui também, galera, pode ser uma solda fria na CPU, né? Como foi jogado calor ali várias vezes, né? Vai saber. Mas eu creio que seja a tela mesmo. Então, ok, vamos ver se ele sobe rede, né? Está conectado aqui. Serviço. Vamos ver se ele tem e-mail aqui na tela inicial. Asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha. Ele tem e-mail. O cliente relatou que antes do aparelho dar defeito, ele começou a esquentar muito, né? E no caso ele já subiu rede. Às vezes ele demora um pouquinho para subir rede mesmo, é normal, tá? Ele está sendo registrado na rede. Como a gente formatou ele, né? Resetou ele. Vendo aí? Subiu rede. Deixa eu tirar aqui o Wi-Fi e o Bluetooth para ver se ele sobe 4G. Ó, tá aí 4G, ó. Então tá normal. Vamos ver se faz ligação. Funciona no auricular. Digite 1. Para conhecer nossas promoções, tá ok, vamos ver o flash. O flash tá ok. Bom, aparentemente tá tudo ok, né, pessoal? Tudo funcionando. A tela mesmo que tá meio ruim. Eu vou torcer para mim fechar ele e a tela funcionar, né? Porque às vezes depois que fecha a tela, você não fica movimentando e ela fica normal, né? Ela para de dar problema. Torcer para que fique dessa forma, senão o cliente não vai querer arcar com a tela não. E a tela aparentemente está bonita, né? Quem vai adivinhar que a tela está com problema? Por isso que é complicado, né? É bom você, antes de fazer um serviço que nem esse que a gente fez, ó, pessoal, no caso aqui, o
O flex aqui do Face ID parece que não estava bem conectado, tá? Se for o caso, pode ser que a gente tenha que restaurar o aparelho de novo. Talvez o Face ID está funcionando. Mas aqui o Face ID é o seguinte, a gente pega aqui, ó, já faz o teste aqui do Dot Projector. Você vê qual que é o flex, né, certinho, o flex do Dot Projector no caso é esse daqui. iPhone 11 Pro, já vou conectar ele. Eu gosto de conectar primeiro o flex para depois alimentar aqui a box, ó. Pronto, aqui pessoal, ó, a gente clica aqui, ó, em cadê teste? Aqui no meio. Eu tô com a box invertida e não consigo enxergar direito. Ó, teste. Ó, tá abnormal, tá vendo? Então aqui o problema é no Dot Projector mesmo que tá danificado, tá? Que não é porque ficou desconectado nem nada. Pode ser que tenha ficado desconectado, mas isso aqui não interfere em nada. O problema tá aqui mesmo. O Face ID dele tá zoado. Pronto, aqui pessoal, a gente vai ter que verificar esse pulse de boot dessa placa aqui, tá? Agora, deixa eu soltar aqui os flex pra gente tirar a placa. A gente vai ter que testar e achar o defeito desse aparelho aqui. Ele está com um pulse de boot alterado. A gente não pode deixar o aparelho dessa forma. A bateria não vai durar nada, tá? Pronto, pessoal, aqui, logicamente que eu vou tentar localizar na câmera térmica, né? Ver se eu acho aqui essa falha aqui na câmera térmica. E vou dar um toque no botão de power. Deixa eu ver, alimentar aqui a placa. Tem um brilho bem aqui, ó, mas é só a posição que está aqui a placa, tá? Ó, conforme você mexe, ela some. Deixa eu ver, acho que é aqui. Bem por aqui, ó. Deixa eu ver, parece que o consumo já normalizou. 100. Aqui o consumo já está mais baixo. 100 miliamperes. Bom, vou ligar aqui a placa e vou ver se ela entra em standby. Aparentemente o consumo está mais baixo, tá pessoal? Está startando 140. Pronto, está startando. Vamos esperar ele startar aí. Vou ver se ele chega próximo aí do standby pelo menos. Peraí. Bom, eu vou mostrar o consumo para vocês aqui no computador, ali na bicha ali, porque eu esqueci de conectar aqui o iPower, tá? A PowerZ. Então vocês ficam olhando, o consumo tá baixando aqui. Tá zerando praticamente, ó, os 3 primeiros dígitos aí, ó. Tá vendo aí, ó, zerando? Então o consumo tá ok, pessoal. O consumo standby tá ok, ó. É normal ele ficar oscilando assim, tá? O importante é que os 3 primeiros dígitos aqui ele tá zerando, ó. Ó, ele zera e volta a consumir, tá vendo? Ó, 20 mAh, 4 mAh apareceu ali. Ó, 6 mAh, 4, tá vendo? Mais do que isso ele não vai baixar não. É um aparelho que já foi mexido em memória, foi mexido bastante aí já. Jogado calor, tá vendo? E tá zerando muito bem esse consumo. Então aqui é aquele consumo que estava lá, não sei por que ele apareceu. Aquele pulse de boot alterado, né? Tava dando aquele valor. Mas a gente já viu aí que o aparelho tá ok. Então aqui pessoal, vou montar o aparelho. Vou avisar o cliente, né, que o Face ID dele não vai funcionar. Se não fizer o reparo, eu creio que ele não vai querer fazer o reparo. Mas aqui, como vocês viram, está tudo testadinho, tudo ok. Com exceção do Face ID, né, que não está funcionando. Mas o aparelho em si foi recuperado, está tudo funcionando, o standby está ok, está entrando em standby. Dentro da medida do possível, né? Para esse aparelho que já foi muito mexido. Então aqui creio que vai estar tudo ok, tá? Bom, a gente já testou e está tudo ok, né? Então aqui eu só vou avisar o cliente questão do Face ID e vou montar o aparelho e testar a tela para ver se fechado o aparelho
se a tela fica ok, se ela fica funcionando normal, sem ficar dando os listras ali na tela ali e tal. Se não ficar legal, infelizmente a gente vai ter que falar com o cliente que ele vai ter que trocar essa tela, né? Aí não tem o que fazer, tá? Por isso que é bom, por exemplo, se pegar um aparelho desse daí, se você tiver uma placa, que nem aqui eu não testei mesmo porque eu não tinha uma outra placa para poder testar essa tela. De toda forma, vocês viram que a gente testou ali desde a hora que a gente está testando o aparelho para fazer ele ligar, e ela veio dar problema justo agora, depois que a gente estava acabando de testar, né? Vocês viram que tem umas marquinhas ali, tipo de trinco. Então, mesmo que a gente tivesse testado, ela teria passado o teste. Começou a apresentar problema agora. Beleza? Então é isso daí. Espero que vocês tenham entendido a forma que a gente recuperou a memória. Recuperou aí os dados da memória. Qualquer dúvida vocês deixam lá no grupo lá, que assim possível eu vou estar respondendo vocês lá. Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima.